Olá, meus queridos, boa noite a vocês, nossos amigos aqui do canal do Mais Zelo, a Obra de Deus, onde temos o compromisso de zelar, assim como Jesus, mencionou, recitou o texto de que o zelo da casa do Senhor, pela casa do Senhor me consumirá. Nós temos esse lema aqui no nosso canal, todas as segundas-feiras. Era 21h30, passamos para 20h30 até as 10 para ficar um tempo mais confortável. E se precisar passar um pouquinho das 10, não ficar tão complicado. Porque começando às 9h30, a gente ia até às 11, 10h30, 11. E aí, se precisasse passar um pouco, já complicava demais para as pessoas que tinham que trabalhar no dia seguinte, assim como nós. Então a ideia era começar às 8, mas propomos começar às 8h30, reduzimos aí 1 hora, mas vamos ver os próximos capítulos. Eu sei que você, assim como nós, estão com muita saudade de ausência, aqui no nosso canal, todas as segundas-feiras, mas foi um momento muito complexo e complicado que passamos, nossa família, e afetou todos nós, que foi o estado do Lucas Mazelo, diácono Lucas Mazelo, participante aqui do canal, que ficou mais de 40 dias internado, lutando pela sua vida, e nos complicou um pouco, mexeu com todos nós, foi muito difícil. Decidimos então dar um tempo, mas aprove o Senhor levá-los, como todos sabem, e assim como seu amigo Flávio Bento, que estava também envolvido no acidente e que já tinha partido ainda no mês de novembro, finalzinho. Então, assim como fizemos para o pastor Eliseu Mazelo, participante também do canal, que faleceu no dia 20 de março desse ano, nós fizemos uma homenagem. Vamos estar aqui trazendo, eu pesquisei na internet e consegui encontrar algumas participações, tanto do Lucas quanto do Flávio, e se encaixou muito bem, porque o modelo que nós estamos fazendo encaixou muito bem com o modelo que nós estamos fazendo, de palavra e louvor. Então, o Flávio era o cantor, o Lucas o pregador, e assim, mesmo depois de morto, eles ainda falam. Estarão aqui conosco nesta noite, alegrando os nossos corações pelo tempo curto que eles ficaram aqui conosco, mas foram verdadeiros anjos de Deus na terra. Foram príncipes de Deus e Deus os honrou até o fim. Óbvio que todos nós queríamos a cura, queríamos que eles retornassem, que contassem milagres, que vidas fossem transformadas e salvas, mas aprove o Senhor recolhê-los. Mas enquanto lá no hospital eles estavam, aqui do lado de fora, houve um verdadeiro avivamento. Muitos relatos, muitos testemunhos chegaram até nós e têm chegado de que foram tocados pela fé, pela campanha de oração, relógio de oração, intercessão. Deus uniu as nossas famílias. Eu não conhecia o Flávio, nem tive a oportunidade de o conhecer. Vamos estar aqui assistindo em louvor, algumas participações de louvor dele, e você vai conhecê-lo um pouco mais, assim como nós passamos a conhecer e nos aproximar durante essa luta, durante essa peleja. Você que não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, porque teremos muitas outras novidades. E como é que vai ser a sequência? Vai vir uma palavra do Lucas, conforme nós fazemos aqui no canal, nesse novo modelo. E depois vai vir uma palavra de louvor do Flávio. E assim nós iremos seguir até o fim. Eu gostaria que você prestasse muita atenção em cada palavra, em cada louvor. Por quê? Poxa, Léo, mas agora eu vou assistir os meninos depois de morto. Bom, a gente lê a palavra de Deus de homens que já morreram, mas em vida foram usados poderosamente por Deus para deixar registrado a forma de que deveríamos nos relacionarmos com Deus. Significa que eles não produzirão mais nada.
Tudo que eles produziram está aqui, está nas redes sociais. Então, nós estamos trazendo para você que talvez não teve oportunidade de assistir a palavra que vai ser ministrada pelo diácono Lucas, não teve oportunidade de ouvir os louvores entoados pela voz, na interpretação do Flávio Bento. Você vai ouvir, você vai prestar atenção, você vai participar nesse culto de adoração a Deus e entender que Deus usou eles. E essas palavras que foram para outros públicos, para outros momentos, ainda fala poderosamente aos nossos corações. Acredito que você conseguirá tirar bastante lições de tudo que você vai ouvir, vai entoar juntamente com a voz do Flávio, e eu tenho certeza que Deus vai impactar poderosamente o seu coração. O Lucas, ele imitava, gostava de imitar o apóstolo Paulo. Ele gostava dos mártires, como Policarpo. E, de uma certa forma, ele foi um mártir. De uma forma diferente, completamente diferente. Por que, Eliel? Bom, enquanto a carne e o corpo deles estava sendo ali moído, sofrendo, sendo amassado, triturados, nós aqui fora estávamos sendo restaurados, avivados, porque o Lucas em nenhum momento murmurou, em nenhum momento questionou, com muitas dores, todo quebrado, todo dilacerado pelo acidente, e os problemas e as complicações que foram dando decorrente dos problemas médicos, etc. Ele nunca murmurou, nunca questionou. Ele sempre adorou. E foi para casa deixando uma frase para todos nós: nunca se afaste de Jesus. Então eu quero que você, mais uma vez, eu peço a sua atenção na palavra que vai ser entoada, nas outras pequenas palavras que trouxemos aqui do Lucas falando, com as participações no canal do presbítero Edilson, mas o canal Reflexões da Palavra, que ele deu uma palavra lá de João 14. Também no seu trabalho ele deu uma palavra sobre José. Então quero que você preste atenção em cada palavra e nos louvores entoados, e que a sua vida seja impactada poderosamente por Deus. Nosso coração está dilacerado, mas jamais desanimados, jamais questionando, simplesmente confiando no Senhor, que foi feito o melhor de Deus. Ainda que não fosse o que nós quiséssemos, mas foi o melhor de Deus para o Lucas e para nós. Ele já tinha sofrido algumas tentativas de acidente, atropelamento e um monte de situação. Ele mesmo disse para nós antes do acidente, na semana do acidente, para a missionária Elisama Mazelo, sua tia. Ele disse: precisamos orar. Nossa família precisa se unir em oração, precisamos orar. Eu acredito que hoje entendo que esse clamor dele não era por ele e nem para que ele fosse curado. Nós interpretamos dessa forma, mas não. O que ele estava dizendo para Elisama e para nós, eu acredito que era: vocês precisam orar, porque vocês vão passar por um baque muito forte. Ele já sabia que partiria. Ele já sabia que voltaria para casa. Enquanto nós aqui vivermos, precisamos seguir os exemplos dos homens de Deus da Bíblia, mas dos homens de Deus que ainda hoje continuam vivendo na terra, dando exemplo de como servir a Cristo, sendo fiel até a morte, sem questionar, murmurar, ou se arrepender, ou se envergonhar do Evangelho de Cristo Jesus. Pode vir decretos, pode vir leis, pode vir perseguição, venha o que vier. Jamais podemos nos esquecer dos exemplos desses homens de Deus e desses dois jovens, príncipes de Deus que passaram em nossas vidas, que tivemos aqui a oportunidade de conviver, de conhecer. Então, sem mais delongas, já falei demais. Nesse novo formato, hoje, de gravação, de edição,
de vídeos que nós pegamos na internet. Eu quero que a sua vida seja impactada e abençoada pela vida desses dois jovens príncipes de Deus que tivemos aqui na terra. Bom, eu não volto mais, então vamos ficar aí com as palavras, com os louvores e aquele meu forte abraço de estalar os ossos para todos vocês. Nós vamos ler rapidamente no livro de João, capítulo 3, versículo 16. É o texto mais conhecido da Bíblia, porém, Deus colocou algo em meu coração. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Antes de lermos, deixa eu deixar uma mensagem para você. No livro de Isaías, no capítulo 6, o profeta diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O ano de morte de um rei, um período de transição, um período em que talvez muitos estivessem desacreditados, mas Deus aparece para ele em um trono alto e sublime. Deixa eu te dizer uma coisa, nos momentos de dificuldade, seja ela qual for, tenha certeza que o nosso Deus está assentado em um trono alto e sublime. Ele tem o controle de tudo, ele está assentado, ele está tranquilo. E o trono dele é maior do que o trono aqui da terra. Ainda que as coisas aqui estejam bagunçadas, apavorando, nos amedrontando, Deus ainda está no controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle e nunca perderá. Amém? Vamos ler João 3,16. Os irmãos sabem de cor, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto, este versículo, é o versículo mais conhecido da Bíblia. Certo que acredito que todo cristão conhece esse versículo, particularmente, foi o primeiro versículo que eu aprendi, o primeiro versículo que eu decorei ainda quando pequeno. Este é considerado por muitos o texto áureo da Bíblia, o texto de ouro da Bíblia, o texto mais importante da Bíblia para alguns. João 3,16 talvez seja o versículo que, se o diabo pudesse tirar da Bíblia, seria João 3,16. João 3,16, Lutero diz que este versículo deveria ser escrito com letras de ouro, não em um papel, mas no coração do homem. Nós precisamos entender algumas verdades aqui nesse versículo, antes de iniciarmos, de fato, o texto. O verbo crer aqui vem do grego epistelmo, que significa tanto crer quanto ser fiel, viver de acordo, por a confiança, obedecer, viver para Ele. Vai ter uma linha teológica que vai dizer que crer é somente você acreditar em Jesus Cristo. Sim, de fato é, mas você também precisa ser fiel a Ele. Não adianta você crer em Jesus e viver uma vida que não está de acordo com a ordenança e com as palavras que Ele nos deixou. Nós precisamos tanto crer quanto ser fiel. Pois bem, Jesus aqui estava conversando com um homem chamado Nicodemos,
um judeu, um fariseu. E uma das verdades aqui encontradas é que Deus tira a ideia nacionalista, porque os judeus acreditavam que a salvação era só para eles. Muitos hoje vão dizer, eu já ouvi alguns dizerem, que todo judeu, só pelo fato de ser judeu, já está salvo. Isto é um grande equívoco. E Deus mostra isso para Nicodemos. Nicodemos vai encontrar com ele à noite. Eu não vou me aprofundar nessa questão. E no versículo 16, Jesus diz: Deus, o meu Pai, amou o mundo, ou seja, todas as pessoas, aqui do grego cosmos, de uma tal maneira, a ponto de entregar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê e for fiel, não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Por favor, você que está em casa, não durma. Tem algo precioso para nós aqui nesta noite. Deus vai falar com muita gente nessa noite. Pode ter certeza disso. Alguns vão dizer que este versículo é o mini-evangelho, o evangelho em miniatura, o evangelho resumido. Eu vou além e eu digo que este é o versículo que resume toda a Escritura. Para isso, é necessário nós voltarmos bastante lá no livro dos Gênesis, no capítulo 3. Você que está com a Bíblia, nós vamos ler bastante. Gênesis, no capítulo 3, o livro de Gênesis vai relatar parte da história da criação do mundo. Nos capítulos 1 e 2 é a criação do homem e da mulher. Deus os coloca dentro do jardim, santos, sem pecado, para que eles pudessem administrar os bens que Deus os deixou. Porém, o homem e a mulher se voltam contra Deus. Deus dá uma única ordem: da árvore do conhecimento, do bem e do mal, vocês não devem comer. Então, a serpente chega para Eva, ilude tanto Eva quanto Adão. Ambos comem do fruto, pecam, reconhecem que estão nus. O versículo de número 7 vai nos dizer que eles coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, para cobrir a vergonha deles. Mas, no livro de Gênesis, nós também temos o primeiro anúncio da redenção, no versículo 15. Lê comigo. Deus chama o homem e vai dar a sentença para cada um deles. Para a serpente, Deus diz, no versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Calcanhar é parte baixa, cabeça é sinal de autoridade, de governo, de domínio. Deus está falando para o diabo: vai vir um da semente da mulher, que você até vai ferir o calcanhar dele, a parte baixa, mas ele vai esmagar a tua cabeça. O que vai vir da mulher vai tirar a sua autoridade e vai restaurar o reinado de Cristo, o reinado davídico. Existia, Deus tinha prometido para Davi que o reino dele seria eterno. E quando Cristo vem, os judeus tinham a ideia que o Messias iria restaurar o reino físico, o reino terreno, o reino material, o reino corpóreo. Porém, Jesus Cristo vem não para expulsar Roma e levantar o império de Israel, mas Jesus Cristo vem para implantar um reinado espiritual e eterno, capaz de nos levar para o céu. No versículo de número 22, nós temos aqui a redenção simbólica,
ou figurada, os irmãos acompanhem comigo. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O que Deus está fazendo aqui é chamado de expiação, expiação do pecado. Deus está cobrindo, está escondendo. A folha de figueira não era pecado, de acordo com o livro de Hebreus, no capítulo 9, 2 nos diz que só é possível expiação ou remoção de pecado através do derramamento de sangue. No jardim, um cordeiro é morto para cobrir, grave isso, o cordeiro é morto para cobrir, para expiar o pecado de duas pessoas. Em Êxodo, no capítulo 12, o cordeiro agora é morto. Para quê? Para ser passado sangue nos umbrais das portas. E agora, cobrir toda a família de Israel. Em Levítico, do capítulo 4 ao versículo 6, realizado o sacrifício dos animais para a expiação do pecado, para cobrir, esconder os pecados dos sacerdotes, o pecado do povo, o pecado de um príncipe, o pecado de qualquer pessoa, pelos pecados ocultos, pelo sacrilégio, pelos pecados de ignorância e pelos pecados voluntários. Mas preste atenção, isso só servia para cobrir. De acordo com o livro de Hebreus, no capítulo de número 10, você que pode, me acompanhe, por favor. Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12, está escrito: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Preste atenção no versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Era impossível o sangue dos animais tirar os nossos pecados. O pecado do povo só servia para cobrir. Vamos continuar. O versículo 5 diz que: pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de quem? De Jesus Cristo, feita quantas vezes? Uma só vez. Todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar pecado. Mas este, quem? Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. E aqui nós entendemos a fala de João Batista, do primo de Jesus, aquele que veio antes de Cristo, a voz que clamava no deserto. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 29, João Batista vê e ele agora vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que cobre o pecado do mundo? Não. Eis o Cordeiro de Deus que esconde o pecado do mundo? Não. João Batista vai nos dizer:
Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O pecado na antiga aliança, os sacrifícios da antiga aliança só serviam para cobrir os nossos pecados, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e oferecido uma só vez, removeu todo o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós voltamos para João 3,16, porque tem algo interessante aqui. Certa linha teológica vai dizer que Jesus não morreu por todos, morreu apenas pelos eleitos. Mundo ali, essa linha teológica vai interpretar como sendo classes de pessoas. Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por rico, por alguns ricos, por alguns pobres, por brasileiro, por judeu, por australiano. E aí eu tenho uma única simples pergunta a fazer. Por acaso, está em casa, você que está aqui me responda. Por acaso, o pecado do homem, o pecado de Adão, é maior do que a graça de Deus? Reflita. O pecado do homem, o pecado de Adão, por acaso é maior do que o amor e do que a graça de Deus? Nunca será, de maneira nenhuma. Então vejamos o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo de número 5, a partir do versículo 12. Está escrito assim, você me acompanhe se puder. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, ou seja, através do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo e passou a todos os homens. Aí aqui eles vão dizer que é todos os homens mesmo. Aí tá, o pecado é para todos, mas o amor de Deus não? Que isso? Isso é contrário à Bíblia, é contrário ao Deus que eu acredito. O versículo de número 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justificados. Preste atenção aqui. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça de Deus, o amor de Deus, é muito maior do que o pecado do homem. Onde abundou o pecado, onde o pecado reinou, onde o pecado chegou o amor de Deus e a graça dele, expulsando o pecado e superabundando o amor e a graça de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, João diz: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Primeiro ponto, nós não devemos pecar. A Escritura está aqui para que nós não pecamos, para que nós não venhamos a pecar. Mas se
por acaso alguém dentre vós pecar, saiba que temos um advogado junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Talvez você tenha pecado há muitos anos atrás, talvez você tenha pecado no ano passado, talvez você pecou ontem, talvez você pecou hoje e não está se achando digno do amor e da graça de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: quem fala isso para você é o diabo. Isso é coisa de Satanás. O papel dele é tentar tirar o máximo de número de pessoas do céu. Por quê? Porque ele não tem mais acesso lá, ele não pode mais entrar. Então agora ele quer tirar a minha possibilidade e a sua possibilidade de estar com Deus, de estar no céu. O papel dele é te acusar, mas Jesus Cristo te ama. Basta você se arrepender do seu pecado, se render a esse amor, se render a essa graça, porque Ele pode perdoar todos os seus pecados. Deixa eu te dizer uma coisa: a história nos diz que Lutero estava dormindo. Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, estava dormindo, e em um sonho o diabo aparece para ele, e o diabo começa ali a escrever na parede. Preste muita atenção nisso. O diabo começa a escrever ali na parede os pecados de Lutero, os pecados dele da adolescência, da juventude, lembrava, os pecados que ele nem lembrava. E o diabo fala para Lutero: esse aqui é você. Você é esse camarada aqui, você é pecador. Lutero olha para aquela parede e fala assim: Satanás, você só se esqueceu de escrever uma coisa. Aí o diabo pergunta: ué, Lutero, tem algum pecado seu que eu esqueci de escrever? Lutero fala: não, muito pelo contrário, você se esqueceu de escrever que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério de louvor pode se aproximar, por favor. Leamos, para finalizar, Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Perdão, versículo 38 e 39. O apóstolo Paulo diz: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora eu consigo entender João 3,16 de verdade. Agora eu consigo entender. Eu estava perdido junto com Adão. O pecado reinava no mundo. Eu não era digno de nada, mas Deus me amou de uma tal maneira, a ponto de entregar o seu único filho para morrer em meu lugar, para morrer em seu lugar. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo quer te salvar. Basta você crer e ser fiel a Ele. Basta você acreditar, entregar a sua vida para Ele e ser fiel às palavras dEle. E deixa eu te dizer mais uma coisa, e aqui eu encerro. Mediante a isso, só nos resta aceitar esse amor. Para finalizar, Deus não vai te perdoar. Deus não vai te perdoar. Ele já te perdoou lá na cruz do Calvário. Deixa eu te dizer só mais uma coisa: foi pago um alto preço pela sua vida. Você não foi comprado por dinheiro, você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele quer te salvar. Se renda a esse amor. Você que está vivendo no pecado, reconheça o seu pecado e saiba de uma coisa: o amor de Deus, a graça de Deus é maior do que qualquer coisa. Se renda a esse amor tão grande, capaz de te dar a vida eterna. Glória a Deus. Ministério de louvor com a sua oportunidade. Muito grato a Deus por essa oportunidade que o Mestre nos concede. Aleluia, me encontro bastante nervoso, estar no meio desses caras aqui é uma honra.
Amém? E eu queria entregar uma adoração a Deus. E antes de adorar, eu só queria que essa atmosfera que estamos vivendo aqui invadisse nesse momento a sua casa, invadisse o seu quarto, invadisse o seu local de trabalho. Eu não sei onde você se encontra nesse momento, mas eu sei o que Deus vai prover aquilo que você necessita. Amém? Então adore juntamente comigo em nome de Jesus. Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia, todavia, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem quando acordo de manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja, e não haja, e não haja, e não haja, e todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotarem. Deus, Ele proverá, Deus proverá, Deus proverá.
Quando tudo parecer que vai acabar, o Senhor com as mãos fortes vem te ajudar. Deus proverá, Deus proverá. Nem sempre as pessoas vão te reconhecer no local em que você está. Às vezes você está dentro de casa, às vezes você está perto dos seus parentes, perto dos seus amigos, e essas pessoas não te reconhecem. E eu lembro-me da história de José. José estava dentro da sua casa fazendo tudo aquilo que agradava a Deus e a seu pai. Mesmo assim, ele não foi reconhecido pelos seus irmãos. Mas não tem problema. Se você não está sendo reconhecido dentro, fica tranquilo, que Deus vai preparar um ambiente fora para que você seja reconhecido. Continue fazendo a vontade de Deus, porque ainda que dentro de casa você não seja reconhecido, dentro do Egito, no lugar mais improvável, Deus vai te elevar a governador. Confie nas promessas de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse deserto vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Adore! Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida desse projeto, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, ouve a Ele que Ele cuida, que Ele cuida. Receba força, receba equilíbrio, receba renovo, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. E é nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti.
desistir, Deus cuida de mim. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos estar meditando juntos na palavra do Senhor. Texto de João, capítulo 14, versículos 6, 7, 8 e 9. Jesus, no versículo 6, ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E no versículo 7, ele diz que se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conhece e o tendes visto. Mas no versículo 8, Filipe diz algo que me chama a atenção. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus dá uma resposta para ele no versículo 9 que mexeu comigo. Jesus diz: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Meus irmãos, Filipe comete um erro que eu confesso que eu tenho medo de também cometer. Por quê? Porque Filipe andava com Jesus. Filipe estava junto com Jesus. Era um dos 12 discípulos mais próximos de Jesus. Comia com Jesus, navegava com Jesus. Viu e vivenciou muitos milagres que Jesus operou. Mas, como o próprio Jesus diz no versículo 9, ele diz: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e você ainda não me conhece. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, ou nessa tarde, ou nesse dia, não, independente da hora que você esteja vendo. Eu quero chamar a sua atenção e te fazer uma pergunta, e essa pergunta eu também faço para mim. Será que nós realmente conhecemos Jesus? Ou será que nós estamos andando com Ele há tanto tempo sem conhecê-lo? Nós precisamos conhecer o nosso Senhor Jesus. Amém? Somente isso. Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço. Glória a Deus. Motivo de muita honra estar aqui. Poder, então, uma adoração a Deus aqui novamente. A gente estava aqui à tarde, foi uma bênção. Juntamente com o Tia Manuel, né? Foi uma bênção. Deus falou muito em nosso meio. Eu queria entregar uma adoração a Deus rapidamente e queria muito que você me ajudasse. Amém? Aleluia. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Tu me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai, e vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas eu te darei a minha canção. Doces palavras te darei.
quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, Senhor, valeu a pena. Se separar valeu a pena. Fazer a diferença valeu a pena. Não se contaminar valeu a pena. Valeu a pena, 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 valeu a pena. Escute. Um belo dia um menino nasceu e por nos amar, por nós ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e a cabeça do capeta ele esmagou. E agora a terra estremeceu e o sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? O rei ressuscitou, está em nosso meio. Ele venceu pra sempre. Declare isso nessa noite. Oh, Espírito Santo. Adorado é pra sempre ele viver e ressuscitou, ei, e ressuscitou. Diga pra sempre, pra sempre. E pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou e ressuscitou. Joga essa mão lá em cima e aplaude ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não, não, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.